Salve, gente. Rafael Calegari aqui. Esse daqui é um vídeo onde eu vou colocar 4 pessoas falando o que vai acontecer em 2027 ou o que eles só ouviram de algumas pessoas ou documentos que contam o que pode acontecer em 2027, tá? Esse primeiro vídeo aqui é do jornalista norte-americano Jeremy Corbell, tá? Ele fala que ele viu num documento dos anos 70 o que vai acontecer. Então vou pôr aqui com a legenda traduzida pelo próprio YouTube, tá? Então vai ser uma tradução automática. Então a qualidade da legenda não está 100%, mas dá para entender grande coisa. Your government now wants you to know one truth, and that truth is that UFOs are real. They've already done told you. Sometimes when you want somebody to know a truth, it's so you can set them up to believe a lie. And that's coming. I have zero doubt that lie is coming. What is the lie? Specifically, you want me to say it right now, for real? Real? On camera. To be put in the show? Yes. Okay. Problem with that. If we tell the lie before it's told, they can adapt. That wouldn't be wise. I'll tell you privately, but I would really think about if you want to put this in your show. For real. That's a real thing I'm telling you. So will you think about it before putting it in your show? Absolutely. Okay. So UFOs are real, and they've been here a long time, and that's the truth. But the lie is coming. All indications, like all of them, is that that lie is going to be that there is a craft slowly making its way to us here on Earth. And that is the lie they're going to want you to believe. It's nuanced, how they explain that, the nature of that threat. But that 100% is the lie you are going to be told. You even got a date. People have been whispering a date for a long time now. I know where that lie comes from. I know specifically. Então, Jeremy Corbell falou aqui, basicamente ali numa entrevista, né, que ele deu, e que ele sabe qual é o documento específico que conta sobre essa mentira. Ele está falando que os governos vão falar a verdade, que é que inteligências não humanas existem, tá? Que somos visitados por ela, que existem OVNIs, né, naves espaciais, tudo. E, ao mesmo tempo, vai contar uma mentira, segundo o Corbell, que seria que tem uma nave vindo para cá, tá? Agora, qual seria o motivo dessa mentira que tem nave vindo para cá, não se sabe, tá? Possivelmente para criar um medo aí, um pânico em massa, algo do tipo, mas não teria lógica, tá? Criaria um caos ali social sem especificar o que é essas inteligências não humanas, tal. O pessoal pergunta muito para mim por que usam o termo inteligência não humana, tá? O que que acontece? A gente usava o termo extraterrestre, porém, extraterrestre é um termo para algo que vem fora da Terra. Existem também o termo interdimensional, que seria o quê? Tanto viajantes do tempo como seres de outra dimensão, mas que vivem aqui na Terra em outra, vamos dizer, frequência, assim, outra dimensão, outra linha do tempo. Tem o extradimensional, que seria também de outra dimensão e de fora da Terra, tá? De outro planeta em outra dimensão. Tem ali o que seria ultraterrestre, que vive ali em bases submarinas, embaixo dos oceanos, ou até dentro da Terra, ali embaixo da crosta terrestre, entre outras coisas, tá? Então, usando a inteligência não humana, indica qualquer forma de inteligência que não é humana, tá? Então, isso já engloba ultraterrestre, interdimensional, extradimensional e extraterrestre. Então, assim,
do meu ponto de vista, não existe uma lógica eles falarem a verdade que existe inteligências não humanas, existem discos voadores, existem engenharia reversa dessas naves, tudo, porém contar uma mentira que está vindo uma nave para a Terra. Então, assim, não teria lógica por trás disso, tá? What document from the 70s initiated the idea of that? Aproveitando aqui, ajuda aí, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha o vídeo, vai ajudar muito a gente a crescer aí, certo? Lie. A classified document, that is the lie you will be told. You're going to be told that there is a craft on its way to Earth. That's the lie. Maybe I'm wrong. I hope I'm wrong. I sent you 2 texts today with a year. Not from me. Nope. I'm not going to Aqui ele está falando, que ele está confirmando aí por mensagem de texto que a data prevista para essa mentira seria 2027. propagate that lie. Ou seja, daqui 2 anos. Not going to be part of it, not going to say it to the camera. Everybody knows. Just start paying attention. And they'll change the date, especially if they see this. Things will change. Because maybe I'm trustworthy. Maybe I'm worthy of your trust. Maybe I've told you the truth the whole way through it. Now you can verify it. If that's the case, then I'm fucking dangerous. You've been told the truth about UFOs for a long time now. It's been pretty orchestrated. It's been pretty clear. And it's using people that are telling the truth and want to tell the truth. Ultimately, they want you to know something. Beleza, aqui eu vou pular um pouco o vídeo e para outra pessoa, né? Aqui. Hope I'm wrong, but it's terrifying. Look, I don't know. Tá, esse daqui é o jornalista investigativo da emissora norte-americana Ross Coulthard, tá? O Ross Coulthard, ele fez várias entrevistas com os novos denunciantes de OVNIs, né? Os novos whistleblowers lá dos Estados Unidos. Daí inclui o John Bleach, o Jake Barber, que vazou aquele vídeo do OVNI em forma oval, David Grush, entre outros, e agora também o novo denunciante lá do OVNI do Arizona, que eu até gravei um vídeo ontem, no dia 12, aí, sobre isso, beleza? Dia 11, na verdade. Então vamos aqui. Ele também fala sobre 2027, que ele já ouviu boatos de cataclisma, de invasão extraterrestre, de liberação de documentos de inteligência não humana, entre outras coisas. Simply, I don't know. I've heard 2027, I've heard 2034, I hear stories of catastrophes, I hear stories of arrivals. They're just stories. I mean, how do you corroborate things like that? I mean, Só parando aqui um pouquinho. Ele falou que ouviu também boatos de 2034. O que acontece? Tem gente que nem a última parte aqui do vídeo, eu vou colocar do canalizador, né, do médium Daryl Anka, que o Bashar, a entidade que faz trabalho com ele, que é um alienígena, ele fala que em 2027 vai ser o contato, né, o começo do contato, que vai até 2034, que no caso seria essa janela aí de 2027 a 2034, seria uma preparação para a raça humana, para conhecer as raças, aprender sobre elas, depois seria a integração ali, a partir aí de 2035, seria a integração da raça humana na comunidade ali galáctica, assim dizendo, com as outras espécies de fora da Terra. that's the problem I have with, for example, things like abductions and mutilations. Unless I'm there to see it, how do you prove this stuff? So if somebody says to me, as has been said to me, that 2027 is going to be a big year, and then later on I hear 2034 is going to be a big year, frankly, I don't know. I mean, I really have no idea. But yeah, I mean, there are people who say that there are time limits. I certainly think this. I think the NHI, whatever it is prodding humanity's awareness of itself. And I think that the so-called drones are part of that. Not all of it,
but part of that. I think that what's happening is there is a deliberate engagement by the NHI with certain people. You know, they're trying to prod human consciousness. And I find it really interesting, the number of people I meet who have suddenly developed an interest in the phenomenon after they've had one or two weird, anomalous encounters. It's like what's happening is the NHI is showing itself to people. Now, Tá, esse daqui, para quem não conhece, é o Luiz Elizondo, tá? Ele está sendo um dos principais denunciantes de OVNIs e ele fala que ele trabalhou no Pentágono, tá? Então se aposentou trabalhando ali alguns anos no Pentágono. Então quando ele trabalhou lá, ele viu vários documentos, ele falou que tem documentos que confirmam que tem algo que está, vamos dizer, entre aspas, predestinado ou deve acontecer em 2027. Deve ser algo muito grande, tá? Que as pessoas dentro do Pentágono falavam desse ano de 2027. Porém, ele não quer falar o que é, mas a gente vê que assim que é questionado ele pelo rapaz do Área 52, né? Ele fica meio tenso, ele até segura as mãos assim, começa a fazer assim meio rápido, dá para ver que ele está com tensão ali, nervosismo. Então ele tenta dá uma escapada ali, né? Dá uma esquivada ali da pergunta e tenta responder de uma outra forma. Mas deixa claro ali, através do nervosismo dele, que ele sabe o que é, que vai acontecer em 2027, mas ele não quer falar por algum motivo ali, tá? Então, que dá para entender, tanto ele como os outros denunciantes de OVNI sabem o que vai acontecer, tá? Isso eu estou falando. Eles sabem o que vai acontecer, porém, eles não querem divulgar agora, que talvez não seja a hora. Talvez tenha que preparar a população com o que eles vão falar no Senado, ali na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, tudo, para poder dar uma preparada na raça humana ali, sair notícia em vários meios de jornais de comunicação. Talvez em 2026... ou fim de 2026, ou começo de 2027, eles contarem isso e acontecer algo em 2027, tá? Então, isso daí é o que eu acho que vai acontecer, que é os padrões que eu estou observando, tanto da história de cada um, como o que cada um está falando e como cada um reage em cada podcast ou entrevista e até no Congresso americano, tá? E lembrando que hoje, dia 12, no Congresso americano teve lá uma audiência a portas fechadas sobre a questão de UAP, né? Ou OVNIs, aí, inteligências não humanas, onde o David Grush esteve também, tá? Porém, até agora são aqui 9h47 da noite do dia 12, e até agora não vazou nada na internet sobre a reunião que tiveram lá a portas fechadas. Então, pode ser que vaze alguma coisa nos próximos dias, eu vou colocar vídeo aqui. Então vamos continuar aqui. There is some speculation, and I won't say specifics, that there may be something in later on, but the problem is I wouldn't go to the bank with it. And what the specifics are, because it's first of all, it's hearsay. And it's also yes, there was an official effort by some people in the government to actually look at this data, and there were some products produced. That's a fact. I won't go into more detail than that, but it wasn't 2027. Okay. And it was based upon certain observations. And again, I'm very careful because what I don't want to do is people. Então, o que ele disse aqui? Ele falou que tinha esforços de algumas pessoas do Pentágono, né, que ele trabalhou lá, e tinha documentos que apontavam para a data de 2027, algo ali, tá? Porém, ele não quer falar o que é, ou ele diz que não sabe o que é, não quer especular, tá? Mas que tem arquivos ali, né? Tem documentos, e o pessoal do Pentágono apontava para essa data de 2027. Going to take this, they're going to hang on to these words and say, Lou said something's coming. No, I'm not saying that. What I'm saying is that there were some people who were anticipating something happening. And it was officially considered by some people based upon certain things. And a product was written.
anything beyond that, I really don't want to discuss because, I think what happens is people take that and they take it to the bank. Sure. And that's very dangerous. You don't want to give any credence to something that could be untrue. Right. I mean, look, anything can happen, right? A tornado could hit your studio in 10 minutes from now. Could. Yeah. It probably won't, but it could, right? So we have to be very careful. There's no such thing as absolutes. But it's when you say something was observed that people's ears tend to perk up. Yeah. I mean, I can't go into more detail than that because first of all, I didn't collect the data. I wasn't part of that effort. And thirdly, that's not really for me to discuss. Como vocês podem ver, agora ele perguntou ali que tem esforço de algumas pessoas, tal. Aí o Luiz Elizondo já começa a ficar meio tenso, falar mais alto, tal, gesticular mais rápido e começa a fazer assim com os dedos, tá? Então dá para ver que ele tá, obviamente, ali nervoso com a questão e tenta se evadir dessa questão ali para tentar não dar a resposta exata. But I don't think people need to be, Panic at the Disco and, oh my God, we've been down this road many times before. Let's stop speculating. Let's stick to what we know. And if it turns out that there's a revelation based upon of us all working together on this, and fine, maybe it is what it is. But we need to make sure we don't do ourselves the injustice by predicting and predicating things. I think that's a dangerous move. And I think unless the government comes out and says something, hey, you need to pay attention to this, then we probably should focus on other things. Can I ask, I know that... Tá aqui, esse rapaz está entrevistando um cara ali, né, um asiático, na verdade ele é americano, né, ele se chama John Ramirez. O John Ramirez é um ex-agente da CIA, tá? Então ele fala ali que ele foi... tinha algumas questões ali na CIA ligado à questão de inteligência não humana, investigação de UAP, né, de OVNIs. E esse rapaz pergunta sobre a data de 2027, né, que ele falou em outras entrevistas, tudo. E o John Ramirez vai falar que ouviu de vários canalizadores, vários médiums, ali tudo na mesma época, vários que não se conheciam em vários locais que ele foi, tá? E todos apontavam para a data de 2027. There's been, and I apologize if you're sort of fed up explaining this one, but there's quite a bit of talk about this 2027 thing. Oh, yeah. I remember seeing like a really viral video, and I think we shared one on our Instagram. And I know there's some miscommunication about that or misunderstanding. Oh, yeah. Are you able to just sort of clarify what you meant by your comments of an event potentially or something happening in 2027? Right. I don't know about any event. What I was clarifying was the channelers seem to say in unison that something is going to happen. Right. And to put it in perspective, that discussion occurred in September of 2022. So I went to a SCIF in Washington, D.C., where that question was raised because the people in the SCIF mentioned it, as part of the conversation about, hey, we also, hear about 2027. What do you know about it? So that SCIF meeting was in the context of UAP NHI. And so that topic of 2027 came up in that context. So what do you know about it? I said, I don't know anything about 2027. I've been reading that channelers have been talking about something occurring in the future. And 2022, 2027 was 5 years. And also Lou Elizondo in an interview this year, and this is with The Theory of Everything. So in that interview, he said, get a hobby for 5 years and they'll all come out. So 2022 plus 5 is 2027. So I said, I don't know. Maybe that's when, the government's going to plan to disclose something, or the channelers think some shift event is happening in our consciousness, or actual NHI will be landing. I don't know. But, consult with them. I specifically mentioned Anjali Schultz. Talk to her or talk to Chris Bledsoe. Yeah. And if you want to know what Lou meant, ask him about why he said, get a hobby for 5. Aqui ele falou do Chris Bledsoe, tá? Chris Bledsoe escreveu um livro aí, faz um tempo atrás, né?
e ele tem contato com uma entidade que é extraterrestre, né, que se apresenta para ele na forma de uma mulher, tá? Uma mulher aparentemente com vestido, ele chama de Lady, né, da senhora. Então ele diz que tem a aparência assim, o estilo como se fosse da Nossa Senhora, tá? E essa entidade falou para ele que algo vai acontecer em 2027 também, tá? Porém, ele não fala direito, ele não sabe explicar direito o que vai acontecer, mas segundo a entidade, algo vai acontecer em 2027, que vai ser algo grande e vai acontecer mundialmente. Years all come out. Ask them. But I don't know. But they still said, well, what is your personal opinion? My personal opinion. So I said, well, I really don't have one, but gee whiz, it would be great if 2027, maybe they'll show up. Maybe the NHI will show up. Who knows? I don't know. Maybe they'll show up. But I posed back, well, suppose they do show up. Wouldn't it behoove the U.S. government right now in 2022 to start disclosing everything it knows so that people all over the world will be prepared in the event that such a thing would happen? Because if such a thing happens, with governments of the world denying the existence of UAP and NHI, if UAP and NHI showed up after years of denial with absolutely no disclosure of even the possibility of this being a reality, there would be like... Tá, o John Ramirez pegou aqui no ponto que eu falei anteriormente. O que acontece? O que ele falou dá para entender ali que o governo americano tá organizando esses denunciantes aí para fazer essas liberações aí aos poucos através da mídia e da internet, tá? Daí é o que eu consegui abstrair da fala dele e o que está acontecendo do cenário. Porém, na minha opinião, o governo está agindo de forma errada, tá? Eles não poderiam liberar aos poucos assim, sem ter a grande mídia fazendo cobertura disso. O que a gente vê é uma outra notícia meio, vamos dizer, envergonhada ali, jogada num site famoso com poucos views. O que tinha que fazer era chamar principalmente o presidente americano, que é quem mais tem ênfase no mundo, ele, talvez junto com o Papa, essas coisas que pegaria a questão religiosa e política no mundo inteiro, e falar, ó, inteligências não humanas, seres inteligentes como os humanos, que não são humanos, não são da Terra, são de outra dimensão, outro planeta, o que for. Existem, nós nos comunicamos com eles, tudo. A igreja sabe disso, as religiões sabem, nos apoiam, tudo tal. E eles vão se apresentar a partir do ano de 2027. Começar a liberar documentos que falam sobre a aparência deles, tudo, e fazendo isso para dar aquele baque na população, né, aquele tranco, e a população abrir os olhos, e a grande mídia começar a disseminar para o mundo inteiro isso, e a internet também. Porém, eles estão fazendo de forma errada, fazendo pouco e pegando mais a questão da comunidade mais ufológica e espiritualista, em vez de pegar aquela pessoa que não está pronta para isso, que é o pessoal que é assim, é tipo viseira de cavalo, só olha para frente. Então, eu vejo esse notebook aqui, ele é real, eu vejo esse celular real, eu toco nele, é real, extraterrestre eu não vejo, para mim não é real. Então, assim, tem que pegar esse público e esse público vai acreditar o quê? A hora que eu vi da boca do Papa, do presidente americano e de outros líderes, certo? Porque essas pessoas são assim, é igual um cavalo com viseiro, só vê a frente, não vê o que está do lado, atrás, não vira a cabeça, nada. Então tem que pegar, tem que focar nesse povo que não quer aceitar isso ou que não entende isso, não o povo mais ligado para questão ufológica ou espiritualista. Esses estão preparados. Mas a maioria, eu diria que pelo menos 90, 95% da população não aceitaria essa realidade vinda aos poucos, assim, teria que dar um baque e pegar firme o mundo inteiro noticiando isso para pegar essas pessoas aí e elas começarem a assimilar para assim em 2027 acontecer algo, elas compreenderem o que está acontecendo. Então, eu sou contra essa divulgação americana aos poucos. Eu acho que tinha que ser tudo de uma vez e rápido. E ainda esse ano de 2025. Diz aí nos comentários o que vocês acham. Continuando aqui no vídeo. A lot of like panic. You don't want that. You don't want
people to panic because you didn't prepare them. So it behooves the U.S. government to prepare the people to start disclosing what it knows before any such event would occur. With the caveat, I don't know. I never predicted that they'll show up in 2027. I want them to show up now. It will just end everything, just land now. By golly, if you're out there, land, show yourself. But there seems to be some kind of timetable of this occurring. So I don't know what that timetable is, but we are in to use the movie title, the age of disclosure. And I know you had a guest before. Is it Jeffrey? Of experiencing. Tá, esse daqui eu falei mais pro começo do meio do vídeo. Esse daqui é o Darryl Anka, tá? Ali ele já está recebendo a entidade Bashar, tá? E ele vai falar aqui sobre o contato em 2027 e vai explicar o que aconteceu aí, tá? Então aqui, dá uma adiantada aqui, falando assim, resumidão. Ele fala que em 1947 caiu o OVNI em Roswell, ali na região de Corona, tá? Aparentemente, em documentos dos Estados Unidos, é chamado de incidente de Corona e não de Roswell, tá? E ele vai falar aqui que, a partir dessa data, a raça humana já conheceu a existência de seres inteligentes que não são humanos, tá? Então, já conheceu a existência de inteligências não humanas. Então, de 47 a 87 tem uma janela de 40 anos, que foi o começo da disseminação da possibilidade de existência de vida não humana, de inteligências não humanas. E de 87 até 2027, a gente começou a receber uma propagação ali por questão tanto espiritual como midiática, né, e governamental, de que existem essas inteligências se elas vêm na Terra. Tá? E que a gente pode ser visitado por elas, ou que vamos, né, ser visitados por ela, que é o que estão fazendo agora em 2025 e 2026. Alertar as pessoas que elas existem e elas vão vir para cá se apresentar para a gente. E agora vai começar uma outra janela, né? Na verdade, vai terminar essa janela de 40 anos que vem de 87 a 2027. 2027 a 2034 vai começar a apresentação das raças e a união ali, a interação entre as raças com a raça humana. E a partir de 2034, 2035, a raça humana vai integrar essa confederação, essa família galáctica aí. Então, vou colocar aqui nas palavras dele, para vocês entenderem melhor. E os últimos 4 minutos aqui de vídeo, ele vai falar sobre isso, mais detalhado, claro, e vai falar sobre o que são os extraterrestres Greys, tá? Through each and every one of you, another facet of creation. We thank you for that gift. Let us begin this transmission at this time with the title, 2027, the Fulcrum of Contact. Now, we have previously in these transmissions discussed the idea of a general probability for a window for the beginning of open contact between your civilization and other civilizations more openly on your planet. This window in general has been said to be between your years of 2025 and 2033, give or take a year or two on either side. But the idea now is that things are beginning to crystallize a little bit more, and we can, at this point, in scanning the probabilities, pinpoint the year 2027 specifically as an acceleration toward the idea, the beginning of contact in a variety of ways, a little bit more than the idea of just delivering information to you. It will begin slowly, still. We're not saying that in 2027 all the ships are going to land. That's not what we're saying. So please do not misinterpret this idea. There is still a window. It will begin very strongly in 2027, and here is the explanation of why. Tá, então aqui ele fala que vai começar uma nova janela ali de 2027, né? 2034, e que as naves não vão chegar, vão começar a pousar, tudo vai vir um monte no céu e tal, mas ele está falando que vai começar a ter um aumento dessas coisas e vai começar a ter ali a disseminação por parte de governos, tudo. Many of you are already familiar in your history with the idea of a seminal event
regarding UFO contact that happened in your year of 1947, what you call the Roswell incident, where you really first began to realize that you are not alone in the universe through the crash of a UFO in the desert near your Roswell and Corona in New Mexico. From that point forward began a cycle. Once you had become aware as a society that other beings other than yourself exist on other planets and have the capacity to reach your world with their technology, many different things began to change within your collective consciousness, within your psyche, your awareness. And that began a 40-year cycle. Now, the 40-year cycle has been prevalent in your society for many thousands of years. The idea is that 40 years is generally, in your reality, the time it takes for a complete transformation of a society into a completely new point of view. You see examples of the idea of people changing over 40-year cycles throughout much of your literature if you look for it. The idea, therefore, is that from 1947 to 1987 was the first 40-year cycle when you became aware of the idea of other life in the universe. And in 1987, many of you started to realize that there was another culmination cycle going on then, and you called it the harmonic convergence. And at that time, we began to bring through more information about what's going on out in the universe and how different kinds of societies relate to your world, specifically about the idea of the beings you call the Greys, and how we first began to explain the real legacy, the real history of what that society was all about, being that they were originally humans on a version of Earth in a parallel reality that did not necessarily take care of their world, that destroyed their version of Earth through their technological means and their lack of spiritual context, and mutated themselves eventually in order to survive into the beings you now know as the Greys. We told you this story and helped you understand that the reason that they came from their reality to yours and many other versions of Earth was to access viable human DNA since they were no longer able to reproduce. And with that DNA and their technology, create a race of hybrid beings that would continue their culture so they would not die out. As we have explained many times, of course, we are one of those hybrid civilizations. And Earth, in a sense, in its evolution, is becoming another hybrid civilization. Bom, é isso aí. Não se esquece de seguir, comentar e compartilhar. E, se possível, dar uma ajuda aí clicando no botão Hype. Vai ajudar a divulgar mais o vídeo. Muito obrigado e até o próximo.